Fala piloto, F1BR na área. Esse final de semana tivemos o GP de Miami de Fórmula 1 com o Charles Leclerc que veio dominando desde os treinos classificatórios. Na verdade, na classificação de sábado, só teve um período que o Verstappen conseguiu ficar ali, andar na frente do Leclerc, mas o Leclerc respondeu. Todo mundo estava andando na casa de 1,29 e o Leclerc veio para 1,28 e acabou cravando a pole. Isso deu uma impressão que tínhamos uma Ferrari fortíssima, né? Pois tínhamos ali o Leclerc em primeiro, o Sainz em segundo e o Verstappen em terceiro. Eu acreditei, confesso que essa batalha seria vencida pelo Leclerc, porque ainda que a Red Bull tivesse muito forte, fosse melhor de corrida, o Sainz poderia segurar o Leclerc, o Verstappen, tempo suficiente ali atrás para que o Leclerc ganhasse vantagem na corrida, conseguisse uma distância. É lógico que a questão de acidentes nesse GP poderia fazer uma diferença grande e acabou que eu fui surpreendido pelo que eu achei. Eu pensei que o Leclerc venceria essa corrida por causa do fator Carlos Sainz ali atrás. Eu pensei que teríamos acidentes, safety car e talvez até uma bandeira vermelha nesse GP por conta de ser um circuito de rua com alguns trechos bem, digamos que curtos ali. Tinha um trecho ali com um lado amarelo que os pilotos estavam quase tocando, alguns chegaram a tocar nos treinos classificatórios, mas parece que os pilotos estavam bem cautelosos na corrida. E o que mudou a corrida, ao meu ver, foram dois fatores principais. O primeiro, que o Max Verstappen na largada largou super bem, conseguiu atacar o Carlos Sainz e ultrapassar. Esse foi um ponto-chave dessa corrida. E o outro ponto-chave, na minha opinião, foi da Red Bull estar rendendo a mais de cerca de 10 km a mais aí que a Ferrari nas retas. Aquela reta longa ali do circuito de rua de Miami, isso fez uma diferença. A Ferrari levava uma vantagem nos trechos de curvas ali do circuito, mas chegava na parte das retas, a Ferrari era inferior à Red Bull cerca de 10 km e isso fez uma diferença na parte final da corrida. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Tivemos um GP morno, tá? Eu achei um GP morno, eu não achei um GP com tanta emoção, era um circuito de ultrapassagens difíceis e isso foi se prolongando pela corrida. Acabou que o Verstappen imitou a estratégia do Leclerc, né? A Ferrari, quando ela mudou o composto de pneu para o pneu duro, confesso que eu fiquei em dúvida se a Ferrari iria render melhor ou não, pois a Ferrari costuma ter um desgaste de pneu muito maior do que o da Red Bull e talvez com um composto mais duro isso mudasse um pouco a situação e deixasse tudo em pé de igualdade. Tivemos algumas disputas ali na corrida, né? O Hamilton e o Russell indo com estratégias totalmente diferentes. Tivemos um Russell começando com pneu duro, depois partindo para o pneu médio. Tivemos um Hamilton indo de pneu médio e depois trocando para o pneu duro. Essa estratégia invertida fez com que os dois chegassem na parte final da prova em situação desfavorável para o Hamilton, pois o Russell tinha mais pneu, tinha um carro ali mais ajustado e isso fez com que o Russell levasse a vantagem. E tínhamos um Valtteri Bottas ali que quase se colocou à frente dos dois ali na briga, né? Mas acabou que o Bottas errou e pela falha do Bottas ali ele saiu da disputa logo. O Bottas, cara, a Alfa Romeo ela tem um carro bom esse ano. Se fosse um piloto um pouco melhor ali, talvez a Alfa Romeo estivesse disputando para essa terceira força aí desse ano, porque não temos uma terceira força definida, tá? A Mercedes não é a terceira força ainda. Esse carro da Mercedes não tá redondo. Nós tivemos ali, no caso, um Hamilton na sexta posição, um Russell na quinta posição, né? Apesar das Mercedes conseguirem andar atrás aí das duas Ferraris e das duas Red Bulls, acredito que é a consistência do Hamilton e do Russell, mas esse carro da Mercedes não é muito melhor que uma Alfa Romeo, que uma McLaren, por exemplo. Não é, cara. É que a McLaren teve o acidente aí, teve a batida do Gasly no final ali da corrida com o Norris, tirou o Norris da corrida, senão o Norris iria pontuar. Isso aí já seriam mais pontos para a McLaren.
o Ricciardo acabou, tá aqui 13ª posição pro Daniel Ricciardo. Então assim, a McLaren não pontuou. Eu até ouvi que a McLaren iria pontuar porque teve penalização pro Alonso e tudo mais. Mas assim, a Aston Martin conseguiu pontuar com o Stroll, então nós tivemos assim uma disputa no final da corrida. Algumas disputas, os pilotos começaram a se afobar e começou a ter toque entre alguns pilotos. Teve um toque ali do Alonso com o Gasly ficou meio desgovernado e aí ele acabou fechando o Norris bateu ali, teve um pneu voando ali na pista, isso levou um safety car. Essas coisas começaram no final da corrida, deu para notar que os pilotos foram muito cautelosos. Era um GP, é uma pista que não tem muitos pontos de ultrapassagem, então isso tornou um GP morno. Foi um GP muito morno e ali na parte final os pilotos começaram a se afobar um pouco e começou a ter acidente. A gente não teve grandes ultrapassagens assim. Tivemos o Pérez ali na reta final tentando se aproximar do Carlos Sainz e aí ele errou e aí ele ganhou uma distância e isso fez com que ele não conseguisse a 3ª posição, senão teríamos um Verstappen em primeiro, um Leclerc em segundo com um Pérez na 3ª posição. Mas devido a isso o Sainz conseguiu se recuperar, assim, fazer uma corrida, se recuperar quanto às últimas corridas, que ele não estava nem terminando, e aí ele terminou ali no pódio, e tivemos um ataque do Leclerc para cima do Verstappen, ali o safety car tirou os 7 segundos que o Verstappen colocou em cima do Leclerc. O Verstappen, que com sua Red Bull estava rendendo muito bem, a Red Bull é sim o melhor carro nesse momento. A Ferrari vai ter que fazer alguns ajustes, vai ter que evoluir mais um pouco para chegar junto ali com a Red Bull ou acertar muito bem na estratégia. O Leclerc inclusive chegou a falar depois da corrida que achou que tinha carro para ultrapassar o Verstappen, mas ele tentou, e se na parte das curvas do GP ele conseguia se aproximar do Verstappen, nas retas ele não conseguia mesmo com o DRS aberto, mesmo com a asa aberta. A diferença de 10 km por hora ali a mais que o motor da Honda está disponibilizando aí para a Red Bull, cara, isso está fazendo uma diferença enorme. E mesmo com a asa aberta, não foi suficiente para o Leclerc ultrapassar. Acabou ali que depois o Verstappen começou a abrir um pouquinho mais e tivemos um Verstappen vencendo a sua 3ª corrida no ano, né? Sem contar com a corrida sprint, é claro. Então temos aí um 3-2 do Verstappen para cima do Leclerc. O Sainz fechou o pódio na 3ª posição, Pérez em 4º. O Russell conseguiu vencer a disputa ali com o Hamilton. Chegou um momento ali da disputa que o Russell tinha passado ali numa curva, passou num momento que não era para passar, para evitar punição ele deixou o Hamilton passar, mas depois passou de volta. Então assim, o Russell na 5ª posição, o Hamilton em 6º, com o Bottas em 7º, e eu repito, essa Alfa Romeo tá mais equilibrada que essa Mercedes, cara. É porque o Bottas não é mais piloto, nem que o Russell, nem que o Hamilton, e o Joe, coitado, tá aprendendo a correr na Fórmula 1 agora e não consegue nem pontuar. Então assim, se a Alfa Romeo tivesse 2 pilotos experientes, melhores, cara, a Alfa Romeo estaria ali em 5º e 6º, tá? As 2 Ferraris, as 2 Red Bulls, e ali depois aí entra uma disputa entre Mercedes, Alfa Romeo e McLaren. Na minha opinião, os 2 carros mais equilibrados, McLaren e Alfa Romeo, só que a Mercedes tem 2 pilotos mais consistentes. O Russell está sempre pontuando ali, o Hamilton teve alguns problemas em algumas corridas, mas ele é um piloto heptacampeão, um piloto que normalmente pontua. Se tiver um carro para ganhar corrida ou para pódio, vai fazer isso, mas nesse momento tem um carro para pontuar, tem um carro aí que o máximo que a Mercedes consegue fazer é andar na frente mesmo dos demais e ficar atrás da Ferrari e da Red Bull. Só que é isso, na minha opinião, a Mercedes não está muito melhor não que a Alfa Romeo e que a McLaren não. São 3 carros muito equilibrados. Aí depois vem a Alpine, depois vem a Aston Martin, né? E por aí vai, mas na minha opinião são 3 carros andando muito juntos. E se a gente olhar na classificação do Mundial de Construtores, a gente vê que a Red Bull está bem encostada com a Ferrari. A Ferrari é líder com 157 pontos, a Red Bull está em segundo. Essa proximidade se dá por conta do Sainz aí, teve os abandonos e tudo mais, senão teria uma gordura maior aqui, né? O Verstappen também começou a ganhar as corridas, mas a Ferrari estaria com uma gordura maior aqui. O Pérez está sendo muito mais consistente como segundo piloto do que o Carlos Sainz.
E temos uma Mercedes em terceiro aqui com 95 pontos devido à consistência do Russell e do Hamilton ser maior do que a da dupla de pilotos aí da McLaren. O Norris aí às vezes tem acidente, o Ricciardo não se adaptou bem, não consegue pontuar igual o Norris e por aí vai, né? O Ricciardo não se deu bem, a ida dele para a McLaren não foi boa, né? Não conseguiu se adaptar, está muito atrás do Norris, uma corrida ou outra que ele ensaia ali, andar junto, e a Alfa Romeo só tem o Bottas, e olhe lá, faltou pilotos ali, por isso que ela está em quinto. Se não, a Alfa Romeo estaria bem mais próxima aqui. Então é isso, e na classificação de pilotos, no Mundial de Pilotos, temos o Leclerc com 104 pontos e o Verstappen já aparece bem mais colado ali com 85 pontos. Se o Leclerc não vencer nenhuma das duas próximas corridas, Verstappen vai assumir a ponta e vai colocar esse campeonato no bolso. A Ferrari precisa fazer alguma coisa com urgência. Terceiro colocado ali temos o Pérez com 66 pontos e o Russell aparece na quarta posição. Esses 59 pontos aí do Russell que colocam a Mercedes como terceira ali, né? Ajudam a colocar a Mercedes como terceira no Mundial de Construtores, né? E aí temos o Sainz em quinto, quer dizer, o Russell de Mercedes está superando o Carlos Sainz aí na quinta posição. Isso é um ponto negativo para o Sainz porque pode afetar em uma futura renovação. O Sainz tem que ver essa questão aí, ele tem que parar de ter azar. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Quero ouvir a sua opinião mesmo sobre esse GP de Miami, se eles vão mudar o traçado, o que podemos esperar do GP da Espanha, né? O GP da Espanha será no dia 22 de maio, aí às 10 da manhã. Qual equipe que vai sair melhor? Mais pra frente eu vou conversar um pouco melhor sobre isso aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!